Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui comigo. Chegamos à aula de número 8. Antes de iniciar, eu costumo pedir a você aqui no começo, sempre é importante haver uma certa dedicação da sua parte com o conteúdo que está sendo estudado. Por isso, reserve um tempo para assistir a aula, ler a sua revista e, mais importante, ler o texto bíblico destacado. Esta aula, ela vai ser um pouco mais longa. Eu queria explicar a vocês como você pode usufruir o melhor possível deste conteúdo. E para isso, eu quero começar explicando aqui de forma bem rápida o capítulo 1, como ele está dividido. Porque é a partir da divisão do capítulo 1 que eu vou dividir esta aula e você poderá assisti-la em 2 ou 3 vezes, ou pode assistir de uma vez só. Como está dividido o capítulo 1? E aí eu explico quais serão os textos que nós vamos estudar neste vídeo, tudo bem? Como você consegue perceber aí, o capítulo 1 de Marcos está dividido em duas partes. Na primeira parte nós temos um prólogo, é o início das boas novas sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vai de Marcos capítulo 1 até Marcos capítulo 1, versículo 13. Na segunda parte, quem é este Jesus? É a primeira parte em que Marcos vai responder aos seus leitores quem é Jesus, vai do versículo 14 até o versículo 45. A aula de hoje vai ficar com o prólogo de Marcos. Nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 13. Por isso, este vídeo vai ter 4 sessões. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar então o nosso cronograma de aulas, vai encontrar também uma aula atividade para verificação do seu aprendizado e um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou colocar os seus comentários. Qual vai ser a nossa divisão então da aula de hoje? Essa que aparece aí para vocês na letra A, B e C do número 1. Na primeira sessão, eu quero explicar os versículos 1 a 8, onde Marcos vai falar sobre o testemunho de João Batista para Jesus. Na segunda sessão, eu quero explicar os versículos 9 a 11, onde Marcos vai escrever sobre o batismo de Jesus. E por último, na terceira sessão, versículo 12 e 13, Marcos apresenta para a gente a tentação de Jesus. A quarta e última sessão é uma aplicação que eu faço sobre esses textos que nós estudamos. Bom, agora que você já sabe o cronograma, eu preciso mencionar também que na segunda parte, que é a parte do capítulo 1, que nós não vamos estudar, do versículo 14 até o versículo 15, seguindo aí a leitura, Marcos vai apresentar um resumo da mensagem de Jesus. Versículo 16 ao versículo 20, Jesus chama os seus primeiros discípulos. E por último, versículo 21 a 45, o ministério de cura de Jesus em Cafarnaum e na Galileia. Esses dois blocos nos permitem perceber que no primeiro nós temos um prólogo, uma introdução, um início ao ministério de Jesus. E no segundo nós temos o começo do ministério de Jesus, com a sua mensagem, com seus primeiros discípulos e com algumas das suas ações em Cafarnaum e na Galileia. Então é isso que nós vamos encontrar em todo o capítulo 1. Tendo apresentado a vocês, então, a maneira como o capítulo 1 está dividido, eu quero, então, seguir com este cronograma e nessa primeira sessão eu quero falar com vocês sobre exatamente o testemunho de João Batista acerca de Jesus, que vai do versículo 1 até o versículo 8. Depois, na segunda sessão, o batismo de Jesus. E na terceira sessão, a tentação de Jesus. Quarta e última sessão, algumas aplicações sobre esse texto. Vamos então começar? Veja comigo o versículo 1. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Marcos diz este é o princípio, ele pode estar se referindo ao início temporal, né? Ao momento em que esses eventos começam a acontecer. Para ser mais específico,
ao momento em que teve início o princípio do Evangelho. Apesar de nós termos lido aqui na Nova Versão Transformadora o princípio das boas novas, a palavra que aparece aí é evangelho. Mas o que significa evangelho? Que princípio das boas novas são esses? Ou que princípio do evangelho é este? Então esse é um conceito importante porque nós estamos lendo que Marcos está se referindo ao início temporal do evangelho, quando começou o evangelho. Vamos a um conceito para o que seria então este evangelho? Leia comigo Stênio o que ele diz sobre isso. No Novo Testamento, o termo evangelho, do grego evangelion, geralmente se refere às boas novas sobre Jesus Cristo. Em Marcos, esse termo está associado à vida e ministério de Jesus. Isso porque Marcos não é basicamente uma coleção dos ensinos de Jesus. É antes um evangelho a respeito da pessoa, das ações e dos atos de Jesus. Ou seja, evangelho para Marcos se refere à pessoa. Evangelho para Marcos se refere às ações e aos atos que são realizados por Jesus. Se nós aplicarmos isso ao versículo que nós acabamos de ler, Marcos está apresentando o propósito deste texto que ele está escrevendo. Esse texto visa contar sobre quando começou o ministério de Jesus. Então fica muito claro que aquilo que nós veremos no Evangelho de segundo Marcos será uma apresentação do ministério de Jesus, destacando algumas de suas atitudes e ações. Professor, então Marcos vai focalizar, não vai focalizar naquilo que Jesus ensinava, como o Stein acabou de dizer aí, como a gente consegue ver, por exemplo, em Mateus, onde há um foco no ensino de Jesus? Não, Marcos não vai fazer isso. No entanto, a gente precisa ter muito claro que Marcos não faz isso não é porque ele não possui informações sobre aquilo que Jesus ensinava. Pelo contrário, o seu foco estará em quem Jesus é e o que ele faz. E essa pergunta vai aparecer algumas vezes aqui. Quem é este homem? Então, Marcos pretende apresentar a eles o Evangelho. E o Evangelho para ele tem a ver com a vida de Jesus. Então, essa percepção de Jesus é a que nós veremos aqui em Marcos. A compreensão que ele tinha sobre Jesus, relacionando a sua vida e as suas ações. E aqui, o Evangelho, ou Jesus Cristo, será identificado como Filho de Deus. É importante para nós que estamos estudando este livro sabermos isso. Este Evangelho é sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, Marcos quer que esses leitores entendam que as boas novas de Deus são, na realidade, as boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, as boas novas sobre Deus são, na verdade, as boas novas sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora que a gente já sabe o que é Evangelho e que Marcos está falando do início temporal do ministério de Jesus, vamos seguir para a gente compreender o que mais ele nos diz sobre isso. E aqui agora ele se volta a falar sobre João Batista. Iniciou-se, falando do ministério de Jesus, como o profeta Isaías escreveu: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Marcos está nos dizendo que o evangelho começou com a vinda de João Batista. Quando João veio, Deus estava cumprindo seus planos que foram registrados pelos profetas. Apesar de Marcos indicar aí apenas o profeta Isaías, o que nós temos nesses dois versículos é uma combinação de vários versículos do Antigo Testamento, e eu coloquei coloridinho para ficar bem fácil de você compreender que versículos são esses. São 3 citações do Antigo Testamento, que aparecem no versículo 2 e 3, onde Marcos está escrevendo sobre o início do ministério de Jesus, está atrelado à pessoa de João Batista. Primeiro é uma citação de Êxodo 23:20, está de amarelo para você. Envio o meu mensageiro diante de ti. Segundo,
é uma citação de Malaquias 3:1, está em verde. Ele preparará teu caminho. E terceiro, a citação maior e mais robusta aí, né? Isaías 40, versículo 3. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Quando Marcos vai citar, ele não cita essas três fontes. Marcos segue uma prática judaica de falar apenas da fonte mais importante, que no caso, como nós conseguimos ver aí, é Isaías. E aquilo que Isaías escreveu serve exatamente para enfatizar o valor daquilo que está sendo relatado por Marcos. Serve também para a gente compreender que o ministério de João, que antecede o de Cristo, acontece no deserto, assim como foi anunciado pelo profeta Isaías. João é essa voz que clama no deserto. João é o mensageiro que vem antes do evangelho. Então, antes do evangelho começar, que no caso é o ministério de Jesus, a vida de Jesus, com as ações para as quais ele vai realizar, João aparece preparando este caminho. Ele veio preparar as pessoas para a chegada do evangelho. Isso é importante da gente perceber. Mas por que o ministério de João aconteceu no deserto? O fato dele ter cumprido seu ministério no deserto pode ser melhor compreendido por nós como sendo um desejo dele de cumprir esta profecia de Isaías 40, a que Marcos está fazendo referência. E o uso de todas essas citações aí, né, Êxodo 23:20, Malaquias 3:1, Isaías 43, serve exatamente para indicar que esta missão de Jesus envolve o cumprimento do plano divino para a história. Então, aquilo que Deus havia dito que aconteceria está acontecendo. E há referências vastas aqui que provam isso. Então, como cumprimento daquilo que foi predito pelos profetas, nós temos uma voz que chega para poder preparar a chegada do evangelho. Nesse sentido, a citação de Isaías, ela não é feita para descrever João Batista. Marcos não está citando Isaías para descrever João Batista. A citação de Isaías foi feita por Marcos para descrever Jesus. João é apenas este agente preparatório para a vinda dele. E nós temos que entender isso. Nós acabamos de ver o versículo 1, que é a preparação da chegada do evangelho. E a chegada do evangelho é precedida por João Batista. Ou seja, a ênfase aqui não recai sobre a voz que clama no deserto, como algumas pessoas gostam de dar a ênfase. A ênfase aqui também não está nas pessoas que devem preparar o caminho. A ênfase de Marcos está no caminho e nas veredas do Senhor que estão se cumprindo. E sobre essa vereda, Marcos acrescenta para a gente, versículo 4. Esse mensageiro era João Batista, ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Provavelmente esses leitores para quem Marcos está escrevendo sabiam quem era João, que recebe aí o sobrenome de Batista, exatamente pelo que ele está fazendo. Se aquelas pessoas não conhecessem o João, provavelmente Marcos o teria apresentado para eles, como a gente vê no relato do Evangelho de João, né? O público para quem o evangelista João escreveu não conhecia, por isso que o evangelista João começa dizendo: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aquelas pessoas não conheciam. Aqui, muito provavelmente, as pessoas sabem quem é João. A importância de João para Marcos não reside no que ele fez na história do judaísmo no primeiro século. A importância de João para Marcos se dá pelo fato de João apontar para Jesus e lançar luz sobre quem ele é. Por isso que Marcos começa o seu evangelho com a história de João. Porque ele, João, proclama aquele que haveria de vir, a quem os profetas apontavam. Mas esse João aqui, ele é identificado como batizando as pessoas. E esta é a característica do seu ministério. Ele está batizando.
Ele está pregando o batismo como um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Essas são duas coisas que ele faz: pregar e batizar. A gente não sabe ao certo por que ele batizava, qual que é a origem. Há uma certa discussão em torno disso, mas ao certo não se sabe. Mas esse batismo a gente sabe que serve como uma forma pública da pessoa reconhecer o seu arrependimento pelo pecado. E é isso que se deve destacar no batismo de João. Olha que comentário interessante o Stein faz sobre isso. A singularidade do batismo de João reside no fato de ser um rito iniciatório. Não reside no fato de ser um rito iniciatório. Quase todas as religiões têm algum tipo de rito de iniciação. A sua singularidade também não está na sua forma, imersão em água. Não reside em ser administrado por outra pessoa. No entendimento de Marcos, a singularidade do batismo de João não reside no fato de que, acompanhado de arrependimento, resulta no perdão dos pecados. Sua singularidade foi vista em seu propósito: preparar o caminho do Senhor. Deixa eu destacar isso que o Stein está dizendo, que isso aqui é importante para a gente. Segundo ele, nenhuma dessas quatro coisas tornam o batismo de João singular. Primeiro, não é porque é um rito de iniciação, porque outras religiões também tinham ritos de iniciação. Segundo, não tem a ver com a forma, ser imerso em água. Isso também não torna o batismo singular. Terceiro, não é porque é praticado por outra pessoa, porque no batismo proselitista, quem se batizava era a pessoa. Aqui no batismo de João, é outra pessoa quem batiza, que no caso é João. Quarto, nem mesmo é uma demonstração pública de arrependimento. Não é isso que torna o batismo singular. A singularidade do batismo está no propósito: preparar o caminho do Senhor. E esse valor é o valor máximo do ministério de João. Ele não está levando as pessoas à devoção a Deus. Apesar da devoção a Deus ser algo muito valioso, o valor do que João está fazendo aqui é preparando essas pessoas para que elas possam receber a vinda do próprio Deus. E por isso que é tão singular. Essas pessoas estão sendo preparadas para receber o Evangelho, Jesus Cristo. João está preparando esta comunidade para receber o tempo do fim, para a chegada do reino de Deus. E isso torna tão singular o seu ministério, e Marcos compreende o valor disso e por isso prefere iniciar o seu relato sobre o Evangelho apresentando João. João é este profeta que Isaías disse que apareceria no deserto, onde quer que este deserto estivesse localizado. E ele está batizando as pessoas como um sinal de arrependimento. Outro comentário aqui, para enriquecer ainda mais a nossa compreensão sobre o valor de João. A íntima ligação do batismo com o arrependimento indica que esse batismo não era percebido como um ritual isolado. Para João e para a comunidade cristã posterior, o arrependimento e o batismo estavam integralmente relacionados. Um era inconcebível sem o outro. O verdadeiro arrependimento exigia ser batizado, mas um batismo sem arrependimento era inútil. Sem arrependimento, o batismo era uma imersão fútil na água. Isso é importante, porque preparando o caminho do Senhor, é preciso que essas pessoas respondam de maneira apropriada. E a resposta delas é o arrependimento e o batismo. Elas estão prontas para receber o caminho. Estão prontas para receber o Evangelho. E aí o Marcos descreve para a gente algo mais sobre isso. Versículo 5. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. O local onde o ministério de João está acontecendo é o Rio Jordão. Além disso, a gente sabe que é próximo ao deserto, né?
Deixa eu mostrar a vocês essa região no mapa para que fique bem claro algumas questões aqui sobre o que João está nos dizendo. Eu quero ampliar aqui a imagem, tá bom? E fazer algumas explicações. Aí está para você um pouco ampliado. Eu vou dar aqui um zoom para poder destacar algumas questões. O Rio Jordão, deixa eu ampliar primeiro, isso aqui, ok. O Rio Jordão, ele começa exatamente na encosta do Monte Hermon. Ele começa, tá vendo aqui o Monte Hermon? Deixa eu circular. Aqui é o Monte Hermon. O Rio Jordão começa aqui, na encosta do rio, na encosta do Monte Hermon. Essa palavra Jordão significa aquele que desce. Ou seja, o rio está descendo. Então, o rio está descendo aqui, nós estamos vendo este movimento do rio descer. Também pode significar um lugar onde se desce, no sentido de bebedouro, né? Então, o sentido também poderia ser um lugar onde as pessoas iam beber água. Como é possível ver, ele começa aqui, a base na encosta do Monte Hermon, passa pelo Mar da Galileia e deságua aqui no Mar Morto. Ou seja, é uma extensão muito longa. Então nós estamos com ele descendo aqui, ó. Tá vendo? É uma extensão de água muito longa. Deixa eu diminuir só um pouquinho o zoom para você ver o tamanho. Olha lá, ó. É uma extensão de água muito longa. E dá para você perceber que é este aí que é o Rio Jordão. Quando a gente está lendo aqui, ele está dizendo para a gente que estão vindo pessoas da Judéia e de Jerusalém para serem batizados. Aqui está, para a gente conseguir visualizar, ó, aqui Jerusalém, ó. Então tá vindo gente desta região aqui se encontrar com João aqui no Rio Jordão. Isso significa que muito provavelmente é por esta região aqui em que João está realizando o seu batismo. Apesar de ser uma extensão muito longa de água, a citação de estar vindo gente da Judéia e de Jerusalém muito provavelmente indica que é essa região onde ele está realizando o seu ministério. Voltando aqui, há algo mais que eu preciso destacar a vocês, que tem a ver com onde provavelmente isto aconteceu. Leia comigo aí. O local tradicional onde provavelmente se deu o ministério de João foi Wadi Kelt, também conhecido como Wadi Kilt, Wadi El Kelt e Wadi Kelt. Provavelmente é esse lugar, as pessoas gostam de tradicionalmente associar o ministério de João acontecendo aí, neste lugar que vocês conseguem ver com essas duas imagens ilustrativas. Mas é muito incorreto da nossa parte tentar limitar as atividades batismais de João a um lugar específico. Então a gente não tem como fixá-lo em um lugar desta vasta região de água que eu mostrei a vocês. Além disso, a gente consegue perceber que há pouco interesse na localização geográfica exata do ministério de João para Marcos. Marcos não pretende focalizar isso. Para Marcos, é o que João está fazendo que era representativo e importante, não o local específico onde ele batizava. Tudo bem? Então, isso ficou claro para nós. Seguindo, versículo 6. João vestia roupas tecidas com peles de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E aqui a gente tem bastante simbolismo, né, para explorar. Marcos está descrevendo essa vestimenta de João e não há muita explicação sobre a forma como ele se veste. Isso está sendo indicado tanto por Marcos quanto por Mateus. Mas provavelmente eles presumiam que aqueles leitores, para quem eles estão escrevendo, entendiam o significado deste simbolismo todo, né? A primeira referência que nós temos aí é que ele está vestindo peles de camelo. Isso pode ter sido feito com o intuito de identificá-lo como um profeta, como está escrito em Zacarias 13:4. Então, talvez o intuito era identificá-lo como um profeta.
A segunda referência que nós temos aí é que ele usa um cinto de couro em volta da cintura. Isso se parece muito com a descrição que é feita de Elias em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. O que muito provavelmente as pessoas que estão lendo este texto ou ouvindo esse texto ser lido fizeram essa conexão, né, entre a vinda de João e a profecia sobre o retorno de Elias, que é proferido por Malaquias. Então, neste ponto, a gente começa a perceber que existem diversas possibilidades interpretativas do que há aqui, de natureza interpretativa, né? O que significou, o que simbolizou. Mas existem algumas questões de interpretação que a gente precisa considerar. Primeira, será que realmente João usava essas roupas? Ou isso foi uma criação posterior de Marcos para poder associá-lo a um profeta prometido no Antigo Testamento? Para associá-lo àquilo que foi proferido por Malaquias, como sendo em João um cumprimento desta promessa? Bom, nós não temos evidências de que no judaísmo do primeiro século eles acreditassem que Elias serviria como precursor do Messias. Então, o que provavelmente nos faz compreender que isso não é uma invenção, como se eles quisessem ficcionar, né, para dar maior valor para João. Parece que não é esse o caso. Outra questão aqui, será que João se vestiu assim de maneira consciente ou foi inconsciente? Ele fez de maneira consciente porque acreditava no seu chamado, que estaria cumprindo uma profecia de Malaquias 4:15, 4:5, ou ele fez isso de maneira inconsciente, sem saber? Ele teria se vestido assim de forma aleatória e acabou coincidindo. Seria muito incomum ele se vestir dessa maneira, a não ser que ele compreendesse que aquele público interpretaria o que ele está fazendo. Então, o fato dele se vestir assim transmite muito da consciência que ele possui do que está fazendo. Então, essa roupa de João deixa muito claro para a gente que ele está vestido como o profeta Elias para cumprir essa profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, e que ele tem consciência de tudo isso. Então, nos parece que essa não foi uma criação posterior da igreja para tentar associá-lo ao que dizia o Antigo Testamento. Mas o próprio João tinha consciência dessas profecias e do que ele estava fazendo. Outro ponto destacado aí no versículo tem a ver com os hábitos alimentares, né? Marcos diz que ele está se alimentando de gafanhotos e mel silvestre. É claro que ele não comia só isso, mas o intuito de Marcos é mostrar que ele tinha sido separado para Deus para uma tarefa santa, né? Aquilo que se conhece do Antigo Testamento como o voto do nazireu, o voto do nazireado. Então esse voto do nazireu era feito por pessoas que se separavam para o Senhor e faziam isso por meio de uma dieta alimentar muito restritiva e se dedicavam de forma exclusiva às coisas do Senhor. Este é o ponto que Marcos deseja chamar a nossa atenção. Ele tem tanta consciência que ele segue restritivamente a sua alimentação, que ele se veste de forma consciente para expressar aquilo que ele está fazendo, que é preparando as pessoas para a chegada do Evangelho. E como nazireu, ele não podia beber vinho, mas podia comer gafanhotos, que era o único inseto permitido para alimentação. Como também podia comer mel de abelhas silvestres, que eram tipicamente encontradas no deserto. Então, feita essa descrição, a gente chega ao que ele fazia. Versículos 7 e 8. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então esse versículo está explicando para a gente a razão por que João realizava o batismo de arrependimento. A essência da pregação de João
é o anúncio da vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus. E o cerne da sua pregação é este. Ele está vindo. Portanto, arrependam-se, sejam batizados. Essa primeira descrição que nós temos aqui é importante porque João diz que aquele que está vindo é mais forte do que João. É alguém superior a ele, indicando como Cristo possuía muito mais autoridade divina para fazer as coisas que João não fez. Este que virá, ele tem autoridade divina maior do que a que eu possuo. E Cristo, de fato, tinha mais autoridades, e nós veremos na descrição posterior do Evangelho que a sua autoridade é tão superior que ele realiza exorcismos, ele realiza curas, ele realiza milagres, e mais importante, ele realiza um papel muito importante na redenção de Deus para o mundo. Por isso, ele é muito superior a João. A segunda descrição que a gente tem é que João diz que não é digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Isso era feito comumente por um escravo quando seu mestre chegava. E João diz que nem isso ele é digno de fazer para o Messias. A terceira descrição que nos é feita diz que este maior que está vindo realizará um batismo maior. E é importante nós compreendermos isso, porque a diferença entre o batismo de Jesus e o batismo de João não está na forma do batismo, por ser imersão. Não é isso que faz o batismo ser maior e outro menor. Nem tem a ver com o meio, a água. O que faz o batismo de Jesus ser maior tem a ver com o resultado que traria para as pessoas que fossem batizadas. João está apontando para este mais forte que virá. Quando ele nos batizar, ele nos introduzirá a uma nova era. E o Espírito será a garantia que aquelas pessoas fazem parte desta nova era, que é o reino de Deus que chegou. Isso aqui ainda é só uma profecia, é só um escopo do que vai acontecer, mas Paulo compreendeu isso muito perfeitamente e traduziu assim de forma bem clara para a gente o que João está dizendo. Veja comigo esse texto de Efésios 1, versículo 13 e 14, como tudo aquilo que João está dizendo do batismo superior foi compreendido pela igreja de forma muito apropriada. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Esse é o batismo superior que Cristo realizaria para as pessoas. O mais forte, que veio depois de João, traria o reino de Deus. E o Espírito é o selo dessa promessa. Por isso que o batismo de Jesus é muito superior ao de João, assim como o próprio Jesus é muito superior a João. Partindo para a segunda sessão nós vamos falar sobre o batismo de Jesus, versículo 9 ao versículo 11. Vamos ler então? O versículo 9 começa nos dizendo: certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no rio Jordão. Depois de falar sobre aquele que preparou o caminho para o maior que viria, o Evangelho, Marcos passa a falar sobre este maior, que no caso é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse que é maior do que João, ele veio de uma vila pequena. Essa vila é tão pequena que sequer foi mencionada no Antigo Testamento. Também não é mencionada no Talmud. Nem mesmo o historiador Flávio José fala sobre esta pequena vila. Ela é uma vila tão pequena que ela possuía cerca de 500 moradores. É uma vila pequeníssima. Mas mesmo sendo uma vila pequena, é de lá que Jesus vem. E Marcos está nos dizendo que ele veio para ser batizado por João. Isso aqui começa a ser um pouco intrigante para nós. Por que Jesus precisava passar pelo batismo de arrependimento para a remissão dos pecados que está sendo realizado por João?
É claro que ninguém criaria um relato desse, no qual o Filho de Deus, que é sem pecado, precisaria experimentar o batismo de arrependimento se isso não tivesse um propósito. Então isso é feito com um propósito. O papel de João no batismo, ele é mínimo. O propósito de Marcos ao relatar este evento serve para destacar a chegada daquele que viria. Aquele que viria já chegou. E agora todos poderão perceber. É este o motivo de Marcos ter relatado o batismo de Jesus. Não é porque Jesus era um pecador arrependido, mas porque agora, publicamente, todos saberão que aquele para quem João estava preparando o caminho chegou. E sobre isso, é possível perceber que Deus vai usar duas formas sensoriais para destacar essas pessoas que aquilo que João estava anunciando chegou. Leia comigo aí versículo 10 e 11. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Deus decide então usar duas maneiras usuais da percepção para comprovar a mensagem de João como sendo verdadeira. Por meio da audição e da visão, essas pessoas conseguem perceber que aquele maior que deveria vir chegou. Primeiro, por meio da audição. Eles escutam Deus dizer: Você é meu filho amado, que me dá grande prazer. Logo em seguida, por meio da visão. Eles observam que quando Jesus sai das águas, o Espírito de Deus, na forma de uma pomba, desce sobre Jesus. Nesse momento, por meio da sua audição e da sua visão que estão sendo aguçadas, essas pessoas já conseguem perceber quem é Jesus. Esse Jesus é apresentado como o amado e único Filho de Deus. Aquele que possui um relacionamento único com Deus que não foi desfrutado por mais ninguém. A percepção dele já está aguçada para isso. E mais à frente, Marcos retoma essa questão de forma mais emblemática com a pergunta: quem é este homem? E ele vai reservar um tempo para responder essa questão. Este homem é Jesus Cristo, Filho de Deus. Bom, terminando a segunda sessão, eu começo agora a terceira sessão, que trata sobre a tentação de Jesus, versículo 12 e versículo versículo 12 e versículo de número 13. Após Jesus ser batizado, a gente ouve falar, aqui pelo relato de Marcos, que o Espírito Santo desceu sobre ele, ungindo ele. E Marcos diz agora que ele vai ser conduzido ao deserto para ser tentado. Vamos ler isso? O texto bíblico diz assim: Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E este fato do Espírito estar conduzindo Jesus ao deserto diz que este é o último teste antes da chegada do Evangelho. Antes do Evangelho propriamente começar o seu ministério, este será o último teste. Jesus está sendo levado pelo Espírito ao deserto. E Marcos não explica para a gente porque o Espírito fez isso. Porque o Espírito levou Jesus ao deserto. E esse deserto, muito provavelmente, diz respeito a uma localização geográfica ali no deserto da Judéia. O que é que nós sabemos sobre esse deserto? Pelo versículo 13, nós sabemos que este deserto está possuído por animais selvagens. O que faz com que esse deserto seja então compreendido aí de forma negativa. Além de ser um domínio de animais selvagens, esse deserto também é a morada maligna onde Satanás vai tentar Jesus por 40 dias. Veja como Marcos apresenta isso. Onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre os animais selvagens e os anjos o serviam.
Marcos diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para o último teste antes do início do seu ministério. Ele será agora tentado por Satanás. Existem dois significados para a palavra tentação. Um significado negativo e um significado positivo. De forma positiva, a tentação poderia significar um teste, onde Satanás estaria testando Jesus, para mostrar que realmente ele era aprovado para aquilo que ele estaria fazendo. De forma negativa, a tentação se refere a Satanás tentando desqualificar Jesus para o seu ministério. Aqui nesse texto, a tentação não é utilizada no sentido positivo, mas no sentido negativo. Enquanto o Espírito de Deus está fazendo esse último teste para o início do ministério de Jesus, no sentido de mostrar como ele é aprovado para fazer aquilo que ele fez, Satanás está fazendo um teste negativo. O seu intuito é fazer com que Jesus peque. O seu intuito é fazer com que Jesus seja desqualificado. É exatamente por causa disso que Marcos prefere chamar o diabo aqui de Satanás. Porque a palavra Satanás significa adversário. Jesus está diante de um adversário que quer desqualificá-lo. E por 40 dias é isso que o adversário faz. Diferente do que algumas pessoas possam imaginar, Jesus não está em um paraíso. Apesar dessas bestas feras, este é um ambiente hostil e maligno. O reino das feras. E ele está diante do seu adversário que o quer desqualificar porque ele caiu na tentação. Mas Jesus não cai na tentação. E a prova disso é que depois de passar pelo teste, Marcos diz que os anjos do Senhor vêm ali para servi-lo. E esta palavra aqui, servir no grego, é uma palavra usada para o sentido de servir comida. Então, depois de ser tentado por 40 dias, os anjos vêm trazer comida a Jesus. E aqui, então, termina a preparação, o prólogo para o que Jesus vai fazer. E a partir do versículo 14, nós temos o início do ministério de Jesus, como eu apresentei para vocês no começo da aula. Tendo explicado a passagem bíblica para vocês, eu queria encerrar, então, partindo para a terceira sessão. Na terceira sessão, eu gostaria de fazer algumas aplicações sobre o que nós vimos até aqui. Primeira aplicação. Jesus está iniciando a era do fim. Quando nós lemos este relato, esses elementos que estão sendo apresentados para nós servem para mostrar que nós chegamos à era do fim, ao fim dos tempos. Na compreensão escatológica daquelas pessoas daqueles dias, o fim do tempo seria marcado exatamente pela ressurreição dos mortos e pelo derramar do Espírito sobre as pessoas, ou o Espírito vindo habitar no meio do seu povo. O que nós estamos vendo aqui em Jesus é um prenúncio do início do tempo e do fim. Porque aquilo que está prometido para o fim está se cumprindo em Cristo. E a igreja vai conseguir perceber isso. Os mortos que ressuscitarão no fim têm em Cristo um início. O primeiro morto a ressuscitar e não morrer mais é Jesus. A presença de Deus que estará no meio do seu povo por meio do Espírito também está sendo derramado sobre o seu povo para ungí-lo. E o que está acontecendo com Jesus é um prenúncio de que a igreja começou o tempo do fim. Jesus está iniciando esta era vindoura, que pode ser chamado do reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus para Mateus, o reino de Deus para os outros evangelistas, mas este momento final que João fez questão de preparar. A chegada do maior. Então, quando nós lemos este relato, nós compreendemos quão significativo é, porque nós estamos numa transição de eras. Nós chegamos a um momento novo na história que é introduzido por Cristo Jesus e que mais à frente os seus discípulos vão desfrutar destes benefícios alcançados em Cristo. E Paulo
faz expressão disso, né? Agora nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, indicando esta nova condição que nós temos de vida, porque Cristo iniciou uma era nova para o seu povo. E para nós é significativo ler isso. João está preparando o caminho, e o caminho, o evangelho chegou, Cristo Jesus. Segunda aplicação. Enquanto Deus deseja te qualificar, Satanás intenta te desqualificar. Essa ação de Satanás contra o ministério de Jesus, ela é importante para nós. Porque aqui nós vemos o Espírito levando Jesus para o deserto, e o intuito do Espírito é mostrar como Jesus é qualificado para aquilo que ele está fazendo, enquanto que Satanás tem outro intuito. O intuito não é mostrar a qualificação, mas é tentar desqualificá-lo. E essa relação nossa com as coisas espirituais tem que ser assim. Deus age em nossas vidas para nos edificar, para nos aperfeiçoar. Enquanto que a ação de Satanás contra as nossas vidas é para nos desqualificar. É para nos tirar daquilo que Deus deseja fazer em nós. E nós temos que ter uma compreensão clara disso. Por isso que Tiago diz que Deus não tenta ninguém, porque ele também não é tentado pelo mal. Porque quem deseja desqualificar as pessoas e permitir que elas pequem e que elas se afastem de Deus é o adversário. Este não é o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas é nos qualificar como seu povo, para servir no seu reino. E isso que está acontecendo com Jesus, para nós é muito significativo. Porque nós entendemos dinâmicas de trabalho diferentes. Deus trabalha de maneira diferente do que o Satanás. O propósito de Deus é qualificar o seu povo e edificar a sua igreja. O propósito de Satanás é desqualificar este povo e provar que eles não merecem isso que eles estão recebendo. Que isso fique muito claro para você. Apegue-se ao que Jesus quer fazer em sua vida. Jesus quer qualificar você e edificar você como igreja. Satanás, pelo contrário, seu adversário, não é o seu amigo. O intuito dele é desqualificar você para participar do reino de Deus que chegou em Cristo Jesus. Terceira aplicação. Jesus é mais forte que qualquer pessoa aqui na terra. E João faz questão de dizer isso. O maior que está por vir. Jesus não se compara a absolutamente ninguém aqui na terra. E nós temos que ter isto muito claro em nossa consciência. Jesus é o maior ser humano que já pisou sobre esta terra. E ele é o exemplo maior que nós temos de como viver a vida de devoção a Deus. De como alcançar o propósito de ter sido criado para a glória do Senhor. Nós olhamos para Cristo como alguém totalmente diferente e outro, porque ele cumpriu até o fim todos os propósitos de Deus para a sua vida. Ele é o exemplo a ser seguido. Isso é importante para nós, porque às vezes nos falta bons exemplos. E até existem pessoas que gostam de pegar os maus exemplos dos outros para si. Você já viu alguém fazer isso? Ah, fulano fez, eu também posso fazer. Não pegue mau exemplo de ninguém. O nosso exemplo de ser humano é Jesus Cristo. Ele é o maior ser humano que já existiu e não há ninguém como Jesus. Quarta e última aplicação. Jesus é mais forte que Satanás. Mas não apenas na esfera humana, mas também na esfera espiritual. Marcos deseja mostrar a essas pessoas que Jesus é muito superior a Satanás. Enquanto ele tem uma visão distorcida da realidade e do propósito humano e tenta desqualificar a humanidade, Jesus está apegado ao propósito de Deus. Se você fizer uma leitura comparativa com Mateus capítulo 4, onde vai apresentar mais detalhes da tentação, você consegue ver isso de forma mais clara. O Satanás, esse adversário que se coloca contra Jesus, ele está se mostrando muito inferior a Jesus. E é por isso que Jesus expulsa os seus demônios. Porque Jesus
é muito superior a Satanás. Nós não podemos ter uma imagem de um conflito entre Jesus e Satanás, onde Jesus está dizendo: olha, me ajudem, senão eu vou perder a guerra. Esse não é Jesus. A imagem que, por exemplo, Paulo cita sobre este conflito é que Satanás está reunido, o adversário está indo contra Jesus e Jesus apenas com o sopro da sua boca o destrói. Porque não tem como comparar quem é Jesus em relação a Satanás. Se Jesus cumpre os propósitos de Deus, ele é o Filho de Deus, Satanás é apenas o adversário que peleja contra aquilo que Deus está fazendo. Jesus é muito mais forte e muito mais superior do que Satanás. E nós temos que ter uma clara dimensão sobre isso. A Igreja de Cristo Jesus precisa saber quem é Jesus. Ele é o maior ser humano, ele é maior do que qualquer autoridade. E quando nós chegarmos a Hebreus, nós perceberemos que ele é maior do que os anjos, ele é maior do que qualquer imaginação possível para leitura de realidade ou para devoção, porque ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Nunca houve ninguém como ele, nunca haverá ninguém como ele. E nós olhamos para ele como o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque ele é este superior que viria e veio. Eu espero que este conteúdo tenha lhe ajudado. A minha oração a Deus é que você possa desfrutar então daquilo que Jesus conquistou na cruz para o seu povo e desta mediação que ele fez por nós. Deus abençoe sua vida, se o Senhor nos permitir. Semana que vem nos encontramos aqui para a nossa próxima aula. Até lá.